Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e nessa feita estamos iniciando nosso primeiro trimestre de 2020 com a lição A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nós vamos estar estudando nesse primeiro trimestre de 2019, lição comentada pelo nosso amado pastor, o comentarista Claudionor de Andrade. E nessa feita nós vamos estar falando a primeira lição do nosso trimestre, que vai falar sobre Adão, o primeiro homem. Adão, o primeiro homem. Nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 26. Gênesis 1 e 26, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, nosso textuário está aí em Gênesis 1 e 26, onde acabamos de ler. E nossa verdade prática vai nos dizer: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantedor de todas as coisas. Então, nossa lição vai estar falando sobre Adão, o primeiro homem, como eu já falei. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo do 1 ao 8, que não vou estar lendo para nós ganharmos tempo. A nossa introdução da nossa lição, para nós iniciarmos a nossa lição, queremos trazer um pouco da introdução, que diz aqui assim: o tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. É a doutrina bíblica do homem. Então, nós vamos ver que, ou nós iremos estar estudando nesse período de lições, nessa série de lições, falamos sobre a teologia sistematizada, sobre a doutrina da antropologia, isso é, a doutrina do homem. A palavra antropologia, ela vem de duas palavras, que é antropo, que significa homem, e logia, que todo mundo já sabe que é estudo. Então, juntando antropologia, fica estudo do homem, ou doutrina do homem. E o que é que se dá para entender, conforme a nossa primeiro ponto da nossa lição vai estar falando? O que é que se dá para entender com a doutrina do homem, né? O que é a doutrina do homem estuda? O que é que a antropologia ela estuda? Primeira coisa que a antropologia ela estuda é as indagações, primeiro que o salmista faz no Salmo de número 8 e versículo de número 4, onde o salmista ele faz a seguinte indagação: quem é o homem? Né? É a primeira pergunta que a antropologia ela procura responder. Então, quem é o homem? Né? Qual é o fundamento dessa doutrina? Aonde é que ela está fundamentada, essa doutrina antropológica, da antropologia? Seu fundamento não se encontra em qualquer outro livro, a não ser na palavra de Deus. Ela é uma doutrina bíblica, né? Está na Bíblia Sagrada. Então é uma doutrina bíblica, a doutrina da antropologia bíblica. E quais os objetivos que a antropologia ela procura estudar? A doutrina do homem ela procura, quais são os seus objetivos? Ela tem alguns objetivos, conforme a nossa lição ela nos deixa bem claro. Primeiro objetivo que a lição ela vai nos dizer é que a antropologia, estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Primeiro, quem sou? De onde vim? E responder a seguinte questão: qual é a minha missão aqui na Terra? E para onde eu vou? Né? Segundo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. É o segundo objetivo.
Terceiro objetivo da antropologia é levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Quarto objetivo da antropologia, da doutrina do homem, é o consolar-nos quanto a nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o que nós vamos estar estudando neste primeiro ponto da nossa lição aqui, né? Nós já vimos o que é antropologia, o que significa esta palavra. Vimos aonde é que está fundamentada essa doutrina, é na Bíblia Sagrada. E vimos os 4 objetivos da antropologia, da doutrina do homem. Então, nosso segundo ponto da nossa lição, nós iremos estar falando sobre a criação dos céus e da terra. Nós vamos estar falando sobre a criação dos céus e da terra. É claro que dentro ainda, voltando um pouquinho, dentro do primeiro ponto, falando ainda da doutrina do homem, né, nós podemos falar e trazer um relato também, mostrar em nossas salas de aula, principalmente, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O que é que a nossa declaração de fé fala sobre o homem? O que é que a gente crê sobre o homem, né? O que a gente acredita sobre o homem? Se a gente for ver nossa declaração de fé no capítulo de número 5, né? No capítulo 5, nós vamos ver que a nossa declaração de fé vai falar sobre o que nós cremos. Diz assim no capítulo 5 da nossa declaração de fé, né? É no capítulo 5, deixa eu olhar aqui direitinho para não cometer nenhum equívoco. É capítulo 7, melhor dizendo. Capítulo 7, vamos ver o que é que a gente crê. Capítulo 7 da nossa declaração de fé, que está na página 77, vai nos dizer assim a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada no ano de 2017, e tem como organizador Ezequias Soares da Silva, editora CPAD. Diz assim: cremos, professamos, ensinamos que o homem é uma criação de Deus, né? Conforme nós lemos em Gênesis, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o soprou nas suas narinas, ou nos seus narizes, o fôlego da vida. Aí diz assim: o homem se tornou uma alma vivente. Então, a palavra homem no relato da criação em Gênesis 1 e capítulo 2, 1 e 2, capítulo 1 e capítulo número 2, a palavra que vai aparecer para a palavra homem, a palavra no original é Adam, né? Que mais na frente, né? Mais lá na frente, vai ficar como nome do homem, que é Adão, né? Então, sempre quando você vê o nome homem na Bíblia Sagrada, muitas vezes a palavra original ali é Adão. Adão é a palavra original para falar sobre homem, a palavra homem. Então, nossa declaração de fé nos diz que nós cremos e professamos que o homem é uma criação de Deus. Ainda diz assim, um pouco menor do que os anjos, coroado de honra, de glória, e o homem, ele diz assim, a nossa declaração de fé, é dotado por Deus de livre arbítrio. Isso é, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. E diz ainda, mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no jardim do Éden, né? Aí já exclui a doutrina de calvinista, da onde diz que com a queda do homem no jardim do Éden, ele perdeu totalmente as suas capacidades de escolha, isso é, seu livre-arbítrio. O homem não tem mais esse livre-arbítrio, né? Conforme os calvinistas, ele ensina assim, diz que o homem não tem mais livre-arbítrio. Crê na doutrina da predestinação e tudo mais. Nossa declaração de fé está aí para você ler, você pode ler, não irei estar falando muito, né? Vai falar aí sobre a constituição do homem no primeiro item, no segundo vai falar do corpo e o homem interior, o espírito humano. Claro que isso nós vamos estar estudando em outra lição, conforme o decorrer da história, vamos estar aprendendo sobre isso. Então, nosso segundo ponto da nossa lição vai estar falando sobre a criação da terra, né? O primeiro item vai falar a criação dos céus e dos anjos, onde Deus
a primeira coisa que Deus ele criou, né, foram os céus, e em seguida, depois de Deus ter criado os céus, Deus cria os anjos, né? Isso nós vemos em Gênesis 1:1, em Salmo 33 e versículo 6. Depois chama os existentes, a existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Isso é, Deus, primeira coisa que ele cria, nós vemos Gênesis 1:1, céus e terra. Depois cria os anjos do Senhor, são criados, né? Aí, segundo item do nosso tópico, vai falar que Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Isso é, a forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado, conforme vemos lá no capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria divina está patente com toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e em variedades. Então nós vemos que Deus, ele criou tudo perfeito. A sabedoria de Deus ao criar o mundo é algo extraordinário. Se você for ver, né, estudar sobre a Terra, o planeta Terra, for estudar sobre o cosmos e tudo mais, você vai ver que o planeta está alinhado na linha certa. Tudo Deus ele criou perfeito, pensando, tudo calculado, tudo certo, para não dar nada errado, né? Deus ele teve uma mente brilhante ao criar o mundo, né? Nós vamos ver que a Terra está na distância exata entre o Sol, né? A distância certa. Se Deus ele criasse a Terra mais um pouquinho perto do Sol, nós iríamos com certeza morrer da quintura tão grande que iria ser aqui nesse planeta. E se Deus ele colocasse a Terra mais um pouquinho distante do Sol, nós iríamos morrer do mesmo jeito, não pelo calor, mas iríamos morrer de frio aqui neste mundo. Então Deus ele coloca a Terra no lugar exato, no lugar certo, né? Na medida certa, né? Deus ele coloca a Terra e cria todas as coisas. Terceiro ponto, nós vamos estar falando sobre a criação de Adão, o primeiro homem, né? E o homem não é um mero, como já falamos, detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana, livre da sublime trindade. O criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se uma alma vivente, né? Nós vemos aí no nosso terceiro ponto e primeiro item, vai falar sobre o concílio da divindade sobre a criação do mundo. Isso é, Deus não estava só quando criou o ser humano. Há quem diga que quando Deus ele fala no versículo de número 26 do capítulo 1 de Gênesis, onde ele diz, façamos o homem, Deus estava falando com os anjos. Deus estava falando com os seres espirituais. Não. Ali era o concílio da trindade. A trindade estava presente ali naquele exato momento da criação do homem. A formação do homem, repito, foi uma decisão amorosa, livre, né? Soberana de Deus, o Criador de todas as coisas. Deus ele queria criar o homem. Estava ali presente a Trindade Santa, né? Façamos o homem, né? É importante falarmos aqui, e uma observação nesse versículo, que Deus diz, façamos. Para criar a terra, criar os céus, criar todos os outros seres, ele diz haja, a palavra haja, que ali no original é fit, né? Que é aconteça do nada, né? Deus ele fez aparecer do nada as coisas. Já para o homem, ele usa a palavra façamos, isso é, vamos fazer, né? A palavra fazer aqui quer dizer é o verbo de ação, né? Vamos fazer de algo que já existe, isso é. Então, por isso como foi feito do pó da terra, já existia. Deus, ele não só disse, haja o homem. Não, ele diz, eu vou fazer o homem, eu vou modelar o homem como o oleiro modela um vaso, né? Deus criou Adão, primeiro ser humano, nosso segundo item aí fala. Em seguida, Deus criou o primeiro homem, né? Como já disse, do pó da terra, para nós, filhos de Adão, diz aqui nosso comentarista, e tivemos não como mãe, né? Aí diz aqui, como queres os ecologistas, mas para que nele habitássemos, para que dela quem? Da terra, tivesse nosso sustento. Aí você pode perguntar, mas irmão, o que é ecologista aí? Que o nosso comentarista está dizendo aí
que nós não temos como mãe, né, como querem os ecologistas. Ecologista, meus irmãos, é uma corrente de pensamento, né? E é um movimento também político e social e global que define a proteção, ou defende, melhor dizendo, a proteção ao meio ambiente. E eles são chamados de mãe natureza, onde ela chama a natureza de minha mãe natureza, né? E eles defendem ela com garras e dentes e tudo mais. E nós vemos que não é bem assim que funcionam as coisas. Nós devemos, claro, preservar a nossa natureza, né? Mas nós vemos que a natureza ela foi criada e para manter o homem. O homem, ele era sustentado pela natureza, ele comia do que vinha da natureza, né? Não é porque nós somos criados da natureza, do pó da terra, que nós somos filhos da terra, não, nós somos filhos de Deus. A terra ela foi criada, né? O Deus usou apenas a matéria para fazer o ser humano, mas nós não somos filhos da terra, não somos filhos da mãe natureza, melhor assim dizendo, como os ecologistas querem chamar, querem ser, né? Então, mas somos filhos de Deus. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, isso é, do que professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensina dogmaticamente os evolucionistas. Nosso comentarista aqui diz, claro que o evolucionista, todo mundo sabe que é aqueles que crê na teoria de Charles Darwin, da onde há a evolução do ser humano, né? O homem ele é um ser ou um animal evoluído, né? O homem é um ser que ao decorrer do tempo ele veio se evoluindo, né? Então, como Charles ensinavam e nós vemos nas matérias de história, da onde o homem ele é um processo evolutivo, um macaco evoluído, melhor assim dizendo, né? E claro que isso é uma filosofia da onde que muitos anos as pessoas vêm querendo explicar o que é o ser humano, quem é o homem, né? Claro que Platão, que era um filósofo, né? Ele afirmava que o homem era um bípede, sem penas, sem pernas, melhor dizendo, né? Platão, que era um filósofo lá no século, muito tempo lá atrás, ele acreditava que o homem era, podemos dizer assim, nas palavras dele, um avestruz sem pernas. E um dos críticos de Platão, um dia ele pegou um galo, ele despenou esse galo e saiu nas ruas da cidade dizendo: eis aí o homem de Platão, né? Então nós vemos aí que a filosofia ela não consegue responder, né, as vãs filosofias. Outro filósofo, teólogo católico francês, um tal de Pascal, ele diz o seguinte, já com uma outra visão diferente de Platão. Ele dizia o seguinte: afinal, quem é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, né? Foi as palavras de Pascal quando ele fala isso. Outro filósofo também, que ele supervalorizava a consciência do ser humano, né? Ele admitido que a consciência, ele dizia que a consciência do ser humano seria o amargo, ou a essência do ser. Foi esse filósofo chamado Descartes que ele disse o seguinte: penso, logo existo, né? Outro também filósofo bastante conhecido, que é Protágoras, de Abdera, ele falou o seguinte: não existe verdade absoluta, mas tão somente opiniões, né? Tão somente opinião. John Hulley, ele dizia o seguinte: o homem é um macaco um pouco melhorado, né? Então nós vemos que muitos cientistas, muitos filósofos tinham uma ideia que o homem pertencia ao reino animal, né? Que o homem ele veio do animal. Um cria que o homem era um avestruz, outros cria que o homem é um macaco evoluído, outro cria que o homem é uma obra que a natureza ela criou, né, do nada. Um tal de Rodin, ele diz numa visão reducionista sobre o que é o homem, ele falou o seguinte: nós não somos mais do que um monte de neurônios, nada mais somos do que um conjunto, ele diz, de adaptação
esculpida pela relação ou pela seleção da natureza. Então nós não somos nada além do que isso. Então eles procuravam responder quem é o homem, mas suas vãs filosofias não conseguiram responder, né? Então nós vemos aí no nosso terceiro ponto. Quarto ponto vai falar sobre a missão e a terra do homem, né? A missão e a terra do homem. Vamos ver aí que Deus criou para que, sobre a criação, a missão do ser humano, ele diz aqui que Deus criou o homem, claro, para que desempenhássemos as seguintes tarefas. Primeira, glorificar a Deus, né? Propagar a espécie e administrar o planeta. Deus criou o ser humano com essas três missões. Primeira missão do ser humano é glorificar o nome do nosso Deus. Segunda missão é propagar a espécie, isso é, multiplicar a raça humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano, nosso comentarista diz. E terceiro é governar, administrar o planeta. O homem recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais, guardar o paraíso. Foi isso que Deus ele deu ao ser humano lá no Jardim do Éden. A primeira coisa que Deus disse é: dê nome aos animais, cuide da terra, regue a terra. Essa é a sua missão, é cuidar, é administrar esse planeta, né? Então nós devemos nós vamos estar estudando sobre essas questões na nossa aula. Nossa conclusão, então, quem é o homem? O homem, ele é um ser criado por Deus. Deus foi quem criou, né? Deus criou o ser humano, né? Sua imagem, semelhança, Deus, ele criou o homem. Primeiro homem, Adão, como Paulo, ele fala lá nas suas cartas aos Coríntios, ele diz que o primeiro Adão, né? Aí depois, quando ele vai falar de Jesus, ele chama Jesus de o segundo Adão, né? Quando ele vai falar da aliança. O primeiro Adão quebrou a aliança e veio o segundo Adão para nos reatar juntamente com Deus. Então, a origem do homem nós já vimos aí, né? Que o homem veio do pó da terra, falamos um pouco aí, e vimos tudo aí, né? Que nós vamos estar estudando sobre essa matéria em todas as outras aulas. Na segunda aula nós vamos falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Vamos ver algumas teorias aí, né? Que existe teoria que diz que Eva não é a primeira mulher de Adão, né? Tem uma tal aí de Lilith. Isso aí nós vamos ver essa teoria na próxima aula, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Claro que tem os materiais aí, outros materiais, mas uns que eu posso recomendar para quem quiser ler e adquirir é Teologia Pentecostal, né? Teologia Sistemática Pentecostal, que eu sei que a maioria dos professores devem ter, e claro, nossa declaração de fé, para mostrar no que a gente crê, amém? Nós vamos estar encerrando essa aula e eu agradeço a sua presença aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, divulgue, participe, que Deus vai estar abençoando, amém? Eu vou orar para Deus estar nos abençoando cada dia mais e encerrarmos esta nossa aula. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa cada um dos professores que irá estar transmitindo esta aula, também cada aluno que irá estar recebendo, quem sabe nos escutando também. Abençoe e ajude, e nós possamos aprender e ter um trimestre abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.